Oi, meu povo. Tudo bem? Olha só, sabe aquele sonho de fazer um cruzeiro? Aquelas fotos incríveis, o navio gigante, festas, piscinas, comida boa. Parece o paraíso, né? Muita gente sonha com isso, e não é para menos. Mas, e se eu te dissesse que por trás de todo esse luxo e diversão, tem um lado que quase ninguém vê? Um lado B que envolve poluição absurda, exploração e até crimes? Se você curte desvendar o que está por trás das aparências e quer entender melhor o mundo em que a gente vive, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Vozes da Verdade. Porque hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo dos cruzeiros. Você não vai acreditar no que acontece quando as luzes da festa se apagam. Para entender como chegamos aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Viajar de barco é coisa antiga, né? Desde a pré-história, a galera já usava troncos para cruzar rios e mares. Mas a navegação evoluiu lentamente. Foi só lá pela Idade Média, com certos países europeus com forte tradição naval, mandando ver na engenharia, que a coisa deu um salto. Aí vieram as grandes navegações, descobriram continentes. O mar deixou de ser um baita obstáculo. Só que viajar naquela época era perrengue puro. Navio era para carga e exploração. A galera que ia junto sofria com condições péssimas. Isso só mudou mesmo lá no século XIX, com os navios a vapor. Viagens mais rápidas, mais seguras. Aí sim, começaram a pensar em levar passageiros de forma regular. Uma empresa chegou a lançar a primeira linha regular, ligando a América do Norte à Europa com datas fixas. Mas a ideia de fazer um cruzeiro por puro prazer, tipo férias mesmo, isso começou a pegar fogo lá para 1880. A galera em um país nórdico teve a ideia genial de levar turistas para ver os fiordes maravilhosos de lá. No começo, usavam navios adaptados. O primeiro navio, feito para cruzeiro, só nasceu em 1900, na Europa. Aí a coisa explodiu. Os navios ficaram cada vez mais luxuosos. Piscinas, restaurantes chiques, atividades mil. Só que veio o avião. E aí? Viajar de navio para chegar a algum lugar perdeu o sentido para muita gente. As empresas que sobreviveram tiveram que se reinventar. O navio deixou de ser o meio para se tornar o destino. A viagem em si virou a grande atração. E deu certo. O setor cresceu demais, principalmente em grandes mercados, como as viagens pelo Caribe, que todo mundo já ouviu falar. Hoje, cruzeiro é um negócio gigante que movimenta bilhões de dólares. Recentemente, foram mais de 18 bilhões em um ano. E a previsão é crescer ainda mais. Parece incrível, né? Números impressionantes, luxo por todo lado. Mas é aqui que a conversa fica séria. Por trás dessa fachada brilhante, tem muita coisa errada rolando. E é isso que eu vim te contar hoje. Pensa comigo. Um navio desses carrega, em média, umas 3.000 pessoas. Alguns chegam perto do dobro da capacidade de navios históricos famosos. É uma cidade flutuante e, como toda cidade, produz lixo. Muito lixo. Estamos falando de mais de 100 mil litros de esgoto por dia e quase 1 milhão de litros de água suja, de chuveiros, pias, lavanderias. E para onde vai tudo isso? Bom, uma grande parte é simplesmente despejada em alto mar. É isso mesmo. Jogam tudo lá. Produtos químicos, bactérias, vírus, beleza, né? Alguns países têm leis que proíbem jogar esgoto perto da costa.
No maior mercado de cruzeiros, por exemplo, tem que tratar o esgoto se for jogar perto da praia. Fora disso, pode jogar do jeito que tá. E o pior, tem empresas se aproveitando de leis mais fracas em outros lugares, usando a costa de países vizinhos com leis mais brandas como depósito. É revoltante. E não para por aí. Para mover esses monstros de aço, precisa de combustível. Muito combustível. E para economizar, adivinha qual eles usam? O óleo combustível pesado. É o mais barato? Sim. É também o mais poluente? Com certeza. É basicamente a sobra do refino do petróleo. Para você ter uma ideia do estrago, segundo informações divulgadas, apenas os navios pertencentes a um dos maiores conglomerados do setor soltam mais óxido de enxofre em um ano do que todos os carros de um continente inteiro juntos no mesmo período. Chocante, né? E tem empresa que até trapaceia. Uma companhia pertencente a esse mesmo conglomerado levou uma multa gigante de dezenas de milhões de dólares por usar um dispositivo ilegal para lançar resíduos de óleo diretamente no oceano. E o pior, anos depois, levaram outra multa milionária por crime ambiental de novo. Parece que não aprendem. Além de sujar o planeta, essa concentração de gente no mesmo lugar, comendo a mesma comida, é um prato cheio para doenças se espalharem. Quem nunca ouviu falar do tal norovírus, o terror dos cruzeiros? É uma virose estomacal que se espalha que nem fogo em palha seca nessas condições. E as empresas? Muitas tentam esconder ou minimizar o problema. Durante a grande pandemia recente, houve relatos de uma grande empresa do setor dizendo para cliente que o vírus só pegava no frio e que, no Caribe, era só se preocupar com protetor solar. Um absurdo. Só no ano passado, em um dos maiores mercados, foi noticiado o maior número de surtos de norovírus em cruzeiros em uma década. Em outros países, como aqui na América do Sul, também rolaram vários casos. Ok, você está lá de férias, só quer relaxar. Mas sinto informar. Navios de cruzeiro também são palco de crimes, inclusive homicídios. Centenas de pessoas desapareceram em navios nos últimos anos. É um número baixo perto do total de passageiros? Sim, mas ainda assim é assustador. Uma investigação jornalística chegou a dizer que cruzeiros são um paraíso para assassinos. Por quê? Vários motivos. Muitas mortes são tratadas como suicídio. Corpos jogados no mar raramente são achados, o que dificulta a investigação. E tem outro fator crucial: as tais bandeiras de conveniência. As empresas registram seus navios em certas nações insulares ou países menores que oferecem vantagens fiscais e legais. Por quê? Para pagar menos imposto e fugir de leis mais duras, tanto ambientais quanto trabalhistas e criminais. Se um crime acontece em alto mar, quem investiga é o país da bandeira do navio. E aí, muitas vezes, a investigação não dá em nada, e as famílias das vítimas ficam de mãos atadas. E essa brecha da bandeira de conveniência abre a porta para outro problema grave: a exploração dos trabalhadores. Aquele papo de trabalho viajando o mundo, ganhando em dólar. Para muitos, a realidade é bem diferente. Jornadas de 14 horas por dia, muitas vezes sem folga semanal. Se o navio está registrado em um país com salário mínimo baixo, a empresa, mesmo sendo de um país rico, não precisa pagar o salário mínimo desse país rico, nem seguir as leis trabalhistas de lá. Sacou a jogada?
E para conseguir essa mão de obra mais barata, eles vão buscar gente longe. Uma reportagem mostrou que recentemente havia centenas de milhares de trabalhadores de dezenas de nacionalidades diferentes trampando nesse setor. A maioria vem de países em desenvolvimento. Uma parte considerável, por exemplo, vem de certas regiões asiáticas. Para essa galera, mesmo ganhando menos que um europeu ou americano, ainda é uma grana boa comparado ao que ganhariam em casa. É uma chance de juntar dinheiro. Por isso, muitos acabam aceitando essas condições super puxadas. Mas tem casos ainda mais absurdos. Outra reportagem expôs um esquema envolvendo uma ilha caribenha e uma grande empresa de cruzeiros. A empresa contratava trabalhadores locais, mas o acordo era direto com o governo da ilha. E adivinha? O governo local ficaria com uma porcentagem enorme, cerca de 80% do salário do trabalhador. 80%. E ainda rolaria punição pesada para quem tentasse sair antes do contrato acabar. É inacreditável. Então, resumindo a ópera, por trás do luxo, temos poluição pesada, risco de surtos de doenças que tentam abafar, um ambiente que pode facilitar crimes e a exploração de trabalhadores de países mais pobres. É um lado bem sombrio que não combina nada com a imagem de férias perfeitas, né? Mostrar esses fatos não é para acabar com o sonho de ninguém, mas para a gente ficar esperto. A conscientização é poderosa. E parece que alguma coisa está começando ali a mudar, mesmo que devagar. A pandemia recente foi um baque gigante para o setor. Lembra daquelas imagens de navios parados, cheios de gente infectada? A imagem deles ficou super arranhada. As ações das empresas despencaram. Com a reputação em jogo, eles tiveram que prometer melhorias. A Associação Internacional do Setor diz que a meta é zerar as emissões de carbono até 2050. Mais da metade dos navios que estão construindo agora vão usar gás natural, que polui menos. Estão fazendo acordos para usar a energia elétrica dos portos quando atracados, para não precisar deixar o motor ligado, poluindo a cidade. E falam em melhorar o tratamento de esgoto a bordo. Por enquanto, o foco dessas mudanças parece ser mais o clima. As empresas não costumam reconhecer abertamente as violações de direitos trabalhistas ou os outros problemas que a gente conversou. Para esses planos saírem do papel de verdade e para rolar uma mudança completa no setor, a gente precisa que as autoridades cobrem e que nós, consumidores, façamos a nossa parte. O melhor é sempre pesquisar antes de contratar qualquer viagem ou serviço. Tentar descobrir o que está por trás do negócio e, sempre que possível, escolher empresas que mostrem ter práticas melhores e mais responsáveis. A gente, como consumidor, tem mais poder do que imagina. E aí? O que você achou disso tudo? Já sabia desses bastidores dos cruzeiros? Comenta aí aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, compartilha com mais gente. Vamos espalhar essa informação. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Vozes da Verdade. Até lá!